bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Estamos aí, né? Para colocar a mão na massa, para mais um dia de muita aprendizagem, muito conhecimento, muitas alegrias nas nossas aulas, né? Isto está sendo muito importante para todos nós. Para mim é sempre um prazer enorme estar com vocês. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de geometria e iremos trabalhar a aula 11. Vamos falar sobre ângulos opostos pelo vértice. Como combinado, página 53. Olha, aqui nós temos um QR Code extremamente importante. Viu que eu escrevi? Importante. Então, você pode assistir a aula primeiro. Você pode fazer as atividades comigo no grupo e depois, à tarde, quando for estudar, para fazer a leitura da apostila novamente, você abre o QR Code. Você vai ver um videozinho muito legal que fala sobre ângulos opostos pelo vértice. Bom, vamos lá então. Ângulos opostos pelo vértice. As cadeiras de praia normalmente são dobráveis para facilitar o transporte. Elas dobram porque há pontos de giro, como o ponto P, que pode ser observado na representação a seguir. Bom, então prestem atenção. Olha, nós temos aqui o ponto P e essa cadeira dobra nesse ponto. Então, eu já fiz a medida dos ângulos. Nós temos o ângulo A, que mede 70 graus. Aqui nós temos o ângulo OU, que mede 110. O ângulo O vai medir 110. E este ângulo B vai medir 110. Ângulo E, né? Então, A, 70, E, 70. U, 110, O, 110. Então, qual é a medida de cada ângulo destacado na representação? Então, vocês vão organizar aí, dá uma pausa no vídeo e organize esses valores. Na alternativa B, o que você observa em relação às medidas dos pares de ângulo A e E? Olha, ângulo A, ângulo E. 70 graus, 70 graus. Esses ângulos têm medidas iguais. E entre o ângulo U e o ângulo O, 110, 110. Então, esses ângulos, as medidas são iguais, então posso chamar eles de ângulos congruentes. Note que os ângulos são congruentes e estão em posições opostas, por isso são denominados ângulos opostos pelo vértice. Bom, vamos lá para o meu desenho, né? Minha lousinha particular aqui. Olha, turminha, então eu fiz um desenho aqui, né? Essa reta MP é concorrente a NQ. Elas se intersectam ou elas se tocam no ponto O, correto? Então, ó, MP, NQ. Olha, nós formamos aqui 4 ângulos, certo? Então, eu tenho um ângulo NOP, que mede 160 graus. Este ângulo aqui, ele é oposto a esse daqui. E eles têm o mesmo vértice. Então, eles são chamados opostos pelo vértice. Observem que os ângulos opostos pelo vértice terão a mesma medida. Serão sempre congruentes. Olha, ângulo NOP é congruente ao ângulo MOQ. Então, são OPV. Então, a medida desse é 160, a medida do outro também será 160 graus. E aqui eu tenho NOM, 20 graus, e POQ, 20 graus. Então, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice a esse daqui. Então, MON é congruente a POR. São OPV. Se eles são OPV, eles serão sempre congruentes, terão a mesma medida. Certo, turminha? Bom, continuando aqui na nossa apostila.
Dois ângulos são denominados opostos pelo vértice OPV. A gente usa essa denominação aqui, letras maiúsculas, quando tem o mesmo vértice e os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro ângulo. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Usamos o símbolo, olha, 3 segmentos paralelos para expressar que um ângulo é congruente ao outro. Bom, vamos aí para o nosso exemplo da apostila. Observe os ângulos a seguir. BOA, 135, oposto pelo vértice DOC, 135. Então, eles são congruentes. AOD e BOC. 45 graus, 45 graus. Então, o que nós podemos dizer? Simbolicamente, ângulo AOB é congruente ao ângulo DOC. E ângulo AOD é congruente ao ângulo BOC. Olha, as cores demonstram também essa congruência. Vamos lá? Na página seguinte, nós vamos trabalhar ângulos internos e externos de polígonos. Na imagem a seguir, podemos visualizar algumas formas geométricas planas e espaciais. Olha, nós temos aqui outro QR Code de extrema importância. Eu já visualizei cada um deles, então quando eu percebo que ele realmente é importante, eu estou escrevendo para que você possa mais tarde fazer a leitura. Bom, então nós temos aqui uma imagem na alternativa A. Que formas geométricas planas lembram as superfícies dos objetos que podemos visualizar nessa imagem? Olha, nós temos polígono, nós temos aqui na parede polígonos, nós temos círculos, ó, presta atenção, correto? Então, vamos responder que nós estamos vendo polígonos e estamos vendo círculos. Como se denominam as formas planas que aparecem na superfície da parede? Olha, essa forma aqui, ó. Certo? Ó. O que acontece? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados hexágonos. E são hexágonos regulares. Por que eu chamo de regulares, pessoal? Porque eles têm todos os lados e todos os ângulos congruentes. Já vimos isso em aulas anteriores. Continuando, agora vamos rever alguns conhecimentos sobre as formas geométricas planas denominadas polígonos. Toda figura plana não vazada, delimitada apenas por segmentos de reta que não se cruzam, é um polígono. Vale lembrar que essas figuras não admitem linhas em seu interior e que o contorno é denominado linha poligonal fechada. Esses conceitos, pessoal, nós já vimos no 6º ano. Então, são polígonos apenas figuras formadas por segmentos de reta e esses segmentos não podem se cruzar. Vamos lá, estamos na 55, vamos para a página 56. No mosaico da parede da imagem anterior, observe que há hexágonos como esse. Olha, hexágono porque tem 6 lados. E ele tem cada lado medindo 2 centímetros. E cada ângulo interno medindo 120 graus. Bom, se ele é um hexágono, ele tem 6 vértices, 6 lados, 6 ângulos internos, correto? Então, polígono que tem lados e ângulos congruentes são denominados polígonos regulares. Os polígonos que não têm essa característica são chamados polígonos não regulares ou irregulares. De acordo com essas informações, responda: o quadro da imagem tem o formato de um polígono regular? Olha, o quadro da imagem não, porque ele é um retângulo e o retângulo não é um polígono regular.
O retângulo, ele não tem os 4 lados iguais, ele tem lados paralelos de medidas iguais. Então, ele não é chamado polígono regular. Agora, considere estes dois polígonos, ABCD e EFGH. Esse é um polígono não convexo ou côncavo. Por quê? Ao prolongar o lado CD, uma parte desse ficou dentro do polígono. E esse é um polígono convexo, porque mesmo prolongando o lado EF, todos os pontos pertencem ao polígono, correto? Não entrou aqui dentro. E se eu prolongar esse daqui? A mesma coisa, né? Vou traçar a diagonal, mas todos os pontos estão aqui dentro desse polígono. O que acontece aqui é que nesse prolongamento, o que aconteceu? Eu não poderia passar aqui dentro do polígono. Quantos lados cada um tem? 4. Como eles se denominam? Quadriláteros. Então, ó, trace uma semirreta iniciando em C e passando por D. Tracei. E outra semirreta partindo de F, passando por E. Agora vem a pergunta, olha, turminha. Qual das duas semirretas intersectou um dos lados do polígono? Foi a semirreta CD. Passou pela região interna do polígono, intersectando o lado AB. Ao traçarmos a semirreta FE, isso não ocorreu, já expliquei anteriormente. Então, o que nós determinamos aqui? Um polígono é convexo quando o prolongamento de qualquer dos lados não intersecta o outro lado. Caso isso ocorra, temos um polígono não convexo ou côncavo. Pessoal, para nós, os polígonos não convexos ou os polígonos côncavos não terão nenhuma aplicação nesse momento. Nós só iremos trabalhar com polígonos convexos. Então, observe estes exemplos. Polígono não convexo ou côncavo. Ao prolongarmos o lado CD, o que acontece? Ó, ele vai intersectar o lado AF. Então, se isso ocorre quando eu faço o prolongamento, certo? E intersecto um outro lado, ó. Esse é o polígono não convexo. E aqui o que acontece? Qualquer dos lados que eu prolongar, eu não vou intersectar um outro lado, ó. Certo? Então, esse é o convexo. É o que são os que nós iremos estudar. Os lados, os vértices, os ângulos internos e os externos são elementos de um polígono. Os ângulos internos são formados por 2 lados consecutivos. E os ângulos externos são formados por um lado e pelo prolongamento de outro. Vamos identificar os elementos desse hexágono não regular. Olha, então, se ele é um hexágono, ele tem 6 lados. Então, eu vou ter, ó, segmento AB, segmento BC, segmento CD, segmento DE, segmento EF e segmento FA. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos vértices? A, B, C, D, E e F. Quantos ângulos internos? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ângulos internos. E quantos ângulos externos? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, turminha, vocês têm que preencher a alternativa C e a alternativa D. Então, nós vamos chamar aqui, ó, esse ângulo, que é o ângulo A, nós vamos usar a denominação A minúsculo, B minúsculo, C, D, E e F, correto? Então, usamos aí letrinhas minúsculas para denominar os ângulos internos.
E vamos usar a letrinha maiúscula para os ângulos externos. Então, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E e ângulo F, correto? Bom, então vamos lá agora preencher as atividades aí. Alternativa C e alternativa D. Então, lembrando, os internos nós colocamos letras minúsculas e para os externos nós colocamos letras maiúsculas. E todos esses ângulos, né, são de número 6, porque nós estamos falando em hexágono. Então, eu terei 6 ângulos internos e 6 ângulos externos. Agora, considere o triângulo representado na malha quadriculada. E a medida de BAC, vamos ver, BAC, é esse daqui de dentro, ó. De 45 graus, 45 graus, beleza. Para completar as lacunas, então vamos aqui para as nossas lacunas. Alternativa A, qual é a medida de BAD? Olha, pessoal, vamos pensar uma coisa. Se eu juntar esse ângulo e esse daqui, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um ângulo suplementar. Então, como eu vou encontrar essa medida? O que eu tenho que fazer? 180 graus menos 45 graus, correto? Então, ângulos suplementares são ângulos cuja soma resulta em 180. Então, vamos lá para nosso cálculo. 5 para 10, 5. 4 para 7, 3, 135 graus. Então, esse ângulo mede 135 graus. Então, a medida de BAD, 135. Qual vai ser o resultado ou seja, a medida de CAB mede 45, mais BAD 135. Qual vai ser o valor da soma? Ora, se eles são suplementares, o valor dessa soma resulta em 180 graus. O ângulo CAB e BAD são ângulos adjacentes, ou seja, tem um lado BA comum. Olha lá, tem um lado comum. E são, o que eles são? Suplementares. Pois a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Qualquer polígono convexo tem em cada vértice um par de ângulos, um interno e um externo, os quais são sempre suplementares. Bom, pessoal, finalizamos esta aula e vamos às atividades.